Meu nome é Thiago Roncada, sou consultor, em produção e custos. Eu estou aqui para mostrar para vocês erros comuns, no custeio e na formação de preços das empresas. Eu tive diversas experiências, desses erros em várias empresas por onde eu passei. Eu vi que esse é um exemplo mais comum de erro que o pessoal comete na hora de fazer o seu custeio. Vamos lá, como é feito esse custeio? Eles pegam matéria-prima, depois utilizam um percentual sobre essa matéria-prima. Vamos lá. Matéria-prima é bem tranquilo, para mensurar. A maior parte das empresas não tem dificuldade para mensurar aí quanto custa a sua matéria-prima, qual é o seu consumo em cada um dos produtos. O problema está aqui nesse percentual. O pessoal pega um percentual entre 75% e 140%. A maior parte deles não tem ideia, da onde surgiu ou porquê desse percentual. Ou seja, tem lá uma empresa, ela tem um determinado produto, ela afere, quanto custa a mão de obra e joga lá, por exemplo, 140%. Sem saber da onde surgiu, o que esse 140% representa, Sem saber se ele cobra as despesas, sem saber se gera lucro ou quanto gera de lucro. Às vezes imaginam, se eu jogar 140%, eu tenho lá 30, 40% de lucro, e está totalmente errado e contrário, qual é o percentual dos custos fixos e quanto representa a matéria-prima. Enfim, o pessoal costuma não ter muita ideia do que significa. E tem também algumas outras empresas que têm esse percentual, utilizam esse sistema de percentual, porém eles sabem exatamente o que representa, ou seja, pega o seu custo fixo, pega a sua mão de obra e vê sobre o faturamento e vê qual é o percentual. Algumas sabem, outras não sabem, mas a maior parte não tem ideia. Pega lá um item, ou pega de um amigo, ou uma outra empresa similar que pratica dessa maneira, ele acaba acompanhando esse erro. Vamos imaginar aí que a gente tem dois produtos, Produto A e o produto B. Na verdade, são duas camisas, uma camisa A e camisa B. Essas camisas são a mesma camisa com o diferencial do tecido, ou seja, a matéria-prima. O tecido da camisa A é um tecido mais fino, um tecido de algodão, e vamos colocar lá o tecido da camisa B, seria um tecido de poliéster, um tecido inferior. O custo da matéria-prima do produto A seria R$100, do produto B R$70. Aqui eu vou mensurar o tempo de produção, 10 horas cada um. Nesse custeio o pessoal nem leva em conta a questão do tempo de produção, algo que é muito importante e provavelmente em outro vídeo a gente vai estar explicando isso daí. E o percentual que eu vou utilizar aqui como exemplo é 75%. O que eles vão fazer então? Eles vão pegar a matéria-prima e vão aplicar 75% sobre ela para nos dar o preço de venda, que no caso seriam aí produto A R$175, para o produto B R$122. Vamos diluir esse preço então. Vamos imaginar agora aquela empresa que conhece o percentual, sabe exatamente quais são os percentuais, o que corresponde na verdade a 75%. Vamos lá, eu pegando o preço de venda, o custo fixo são 15% de percentual. Você percebe que gerou lá 26,25 por produto A e 18,38 por produto B. Impostos 27%, mão de obra 20%, a matéria-prima que é o 100 e o 70 e o lucro 13%. Você somar o 15 mais o 27 mais o 20 mais o 13 é onde vai dar os 75% daquele exemplo que a gente deu, que aplicou sobre a matéria-prima. Agora eu quero saber o seguinte, se a conta vai fechar. Então, se eu pegar esses 15%, 27%, 20% e 13%, eles são aplicados sobre o preço de venda. Então eu vou somar todos esses itens mais a matéria-prima, vamos ver quanto vai dar. A soma total deu R$231. E nós vendemos ele aqui, se você ver aqui em cima o preço de venda, por 175. Você percebe aí que a conta não fecha. Por que a conta não fecha? Vou pegar um simples exemplo do imposto. Os impostos eles são calculados sobre o preço de venda. Ou seja, esses 27% eles são taxados sobre o seu preço final. E aqui, como a gente embutiu ele dentro dos 75%, sem utilizar a ferramenta de markup, o que aconteceu? Ele ficou embutido os 27% dentro do custo de R$100, que era a matéria-prima.
Então, por isso, ele nunca vai bater. Esses itens nunca vai bater, porque eles são totalmente baseados, primeiro, sobre o custo, segundo, eles não são utilizados a ferramenta de markup, eles são só embutidos sobre o custo. Outro detalhe que você pode perceber aqui, como eu mencionei no começo do vídeo, o produto A e o produto B é o mesmo produto, porém com matérias-primas diferentes. Ou seja, lá uma camisa de um tecido superior, né, um tecido mais fino, e uma camisa de um tecido mais inferior, mais ruim, mais ruim. Porém, o tempo de produção é o mesmo, porque a camisa era a mesma. E você percebe que os custos fixos aqui estão diferentes para o produto A e para o produto B. Isso já é o primeiro erro que acontece, porque se o tempo de produção é o mesmo, necessariamente os custos fixos teriam que ser os mesmos. A mesma coisa acontece com a mão de obra. R$ 35,00 para o produto A, R$ 24,50 para o produto B. Também tem uma diferença. Como a minha mão de obra pode ser mais cara num produto e mais barata no outro, sendo que o tempo de produção é o mesmo. E você percebe o seguinte, vamos imaginar que a gente tem 100 horas disponíveis aí na produção. A gente vai conseguir produzir apenas 10 camisas, né? Que, como eu falei no começo do vídeo, são 10 horas de produção cada camisa. Você percebe que você vai gerar no mesmo tempo o mesmo custo fixo, o mesmo percentual de custo fixo, o mesmo valor de custo, um custo fixo menor, na verdade, no produto B do que no produto A. É onde você também não vai conseguir no final das contas, no final do mês, saldar esses custos fixos, a mão de obra e assim por diante. Agora vamos fazer, eu vou te mostrar um exemplo aqui. Quero mostrar um exemplo para vocês do seguinte. Quanto seria esse preço de venda se eu utilizasse a ferramenta de markup? Essa questão do markup, em outro vídeo a gente pode comentar um pouco mais sobre ela. Se eu utilizasse o mesmo 75% e utilizasse a ferramenta de markup, essa ferramenta nos mandaria vender por R$ 400,00 o produto A e 280 o produto B. Vamos fazer agora o mesmo procedimento lá que a gente fez no outro para fechar essa conta. Vamos lá. 15%, né, de custo fixo, R$ 60,00 sobre o preço de venda de 400 e 42 sobre o preço de venda de 280. Os impostos, se você pegar aqui essa questão do imposto, os 27% vai ser exatamente sobre os R$ 400,00. E aqui é a mesma coisa no item B. Mão de obra, a matéria-prima, e se nós somarmos aqui mais o lucro, se nós somarmos aqui os custos fixos, impostos, mão de obra, matéria-prima e lucro, ele vai fechar a conta nos R$ 400,00, porque é onde o preço, onde o markup nos formou o nosso preço de venda. Você percebe a diferença de custeio aí, é assustadora mesmo, mas nós temos que utilizar a ferramenta do markup e ter um custo apurado. Porém, mesmo assim, ainda continua errada essa maneira de custeio. Por quê? Porque os custos fixos continuam com um diferencial e a mão de obra também continua com um diferencial quando era para ser a mesma. Por que acontece isso? Exatamente porque a gente, mesmo utilizando a ferramenta do markup, nós colocamos sobre o custo e não sobre o preço final. Traduzindo, ambas as maneiras de utilizar esses percentuais estão erradas. Isso acontece na indústria, tá? Para comércio já é um outro tipo de custeio. A gente vai usar assim um percentual diferenciado. Na indústria isso é errado. Num próximo vídeo aí vocês mandem suas dúvidas nos comentários. Eu vou deixar o endereço do blog para vocês tirar ver melhor o meu trabalho, né? Mas comentem aí com as dúvidas, com sugestões também de vídeos, para que a gente possa estar melhorando isso daí. O custeio real, o custeio correto, a gente é feito também sobre o tempo de produção. Vamos achar quanto vale a hora homem, para ver quanto que valeu, para saber quanto que realmente custa, né? O custo fixo de cada produto, qual é o custo fixo minuto da tua empresa, para a gente poder cobrir todas as despesas. Você vai ver que é um custeio totalmente diferente. Mas não cometa esse erro de fazer o custeio, mesmo utilizando a ferramenta de markup, fazer esse custeio do percentual. É um custo que não vai bater. Você vai ou vender mais caro ou mais barato, e aí ou você fica fora do mercado ou acaba tomando prejuízo.
Bom, me perdoem pelas falhas, pelos erros, né? Afinal de contas, não é fácil. Só quem já fez vídeo na internet sabe que não é fácil produzir isso aqui. A gente vai, erra, volta, mas a gente faz aí o possível para ficar o mais fácil de compreender, né? O mais didático possível para que a gente possa ter um aproveitamento melhor do vídeo. Bom, tudo de bom aí, boa sorte para vocês e estou aguardando as dúvidas aí nos comentários. Acessem o blog e vejam mais sobre o meu trabalho. Obrigado.